Olá, magnífico dia, magnífica sexta-feira. Chegamos ao final de semana. E aí, tua semana foi abençoada? Foi produtiva? Foi próspera? Realizou, acessou, conquistou tudo que estava no seu coração? Eu desejo que sim. Na presença do Senhor, eu já decreto que hoje é o melhor dia das nossas vidas. Dia em que vamos acessar, buscar, realizar tudo de melhor que Deus tem para nós. Ontem eu não incentivei, né? Mas aqui continuo eu sempre incentivando vocês a se hidratarem, a tomarem vida. Porque assim como a palavra do Senhor é vida para nós, é direcionamento, é positividade, a água também. A água nos traz nutrientes, hidrata nossos órgãos, nos alimenta e impede que a gente desfaleça. Principalmente se você faz uso de medicamento, como os para o cuidado da dengue, que nos ressecam ainda mais. Tem gente perdendo a vida por esquecer de beber água. Então, eu te incentivo a beber pelo menos 2 litros de água. A gente fala 2 litros, parece muita coisa, mas se você tomar 5 copinhos de água, 200 ml, aquele copinho americano que a gente toma café, 5 de água de manhã e 5 de tarde, pronto, você já cumpriu os 2 litros de água, já cuidou do teu corpo, da tua saúde. E máquina bem cuidada é sinal de caminhada longa, né? Durante toda a semana a gente vem estudando aqui pelo livro de Mateus, pela visão de Mateus, a caminhada de Jesus aqui na Terra. E hoje vamos continuar. Hoje vamos ver Jesus curando várias pessoas de vários males e vamos tirar para nós mais, não digo nem incentivo, mas mais direcionamento, mais clareza do que a gente pode estar fazendo diariamente para nos aproximarmos mais do Senhor. Nesse capítulo também a gente vai compreender que Jesus veio para os pecadores, né? Não para os sãos. Os sãos, eles têm que continuar se abastecendo, continuar fazendo da sua vida a boa obra do Senhor, sendo canal de bênção, sendo instrumentos de Deus. Mas quem precisa de médico é doente, né? Vamos lá, vamos iniciar nossa leitura, vamos nos alimentar do maná do Senhor e que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, trazendo o entendimento da sua palavra. Mateus, capítulo 9. Jesus entrou em um barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Eis que alguns homens lhe trouxeram um paralítico deitado em uma maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmo: este homem está blasfemando. Como Jesus sabia o pensamento deles, lhes disse: por que pensam o que é mal no coração de vocês? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Bom dia, Rose. Magnífico dia na presença do Senhor, amada. O homem se levantou e foi para casa. Estamos aqui fazendo o capítulo de Mateus, 9, onde a gente vai ver Jesus curar, perdoar e nos ensinar a nos abastecermos de fé e continuarmos a nossa jornada. Já estou aqui no versículo 8 agora. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Ao sair dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me.
Mateus se levantou e o seguiu. Aconteceu que, enquanto Jesus estava em casa reclinado à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram comer com ele e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e aprendam o significado disto. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Então, nossa, que lição, né? Deixa eu parar aqui um pouquinho, só para a gente refletir sobre o que aconteceu nesse pedacinho. Jesus está lá se alimentando, né, com os pobres e os pecadores. E os fariseus, que eram os senhores da palavra, os mestres da lei, não entendiam, porque ele se misturava com a ralé. E Jesus ouvia e ouve todos os pensamentos. E quando perguntaram para os discípulos por que Deus se sentava com os pobres lá, né, com os pecadores, Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. O que a gente traz para hoje logo aqui de cara? Para aqueles que conhecem Jesus, para aqueles que o buscam, nós já somos dele, porque estamos aqui diariamente buscando não pecar, estamos aqui diariamente buscando nos manter puros o máximo que nós pudermos, porque como carne temos consciência de que somos pecadores. Perfeito só o Senhor. Mas ele foi para resgatar aqueles que estão cegos, imundos, aqueles que estão à mercê do inimigo e em toda a sua maldade, toda a sua negatividade. Então, escutar isso abre uma janela, abre um clarão na nossa mente impressionante. Nós já temos Jesus, nós já somos dele, e ele já habita em nós, os despertos, os que seguem a palavra, os que o aceitaram de coração e verdade. Mas ele veio e através de nós para levar clareza, para levar o conhecimento para aqueles que ainda não o conhecem. E ele ainda disse mais para os fariseus: vão e aprendam o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois não vim para chamar justos, mas pecadores. E aqui, o que a gente compreende? Não é por sacrifício, nós não precisamos nos machucar, nós não precisamos nos abster de nada que é bom, nada que nos afaste. Até no jejum, tem gente que jejum aí que fica que parece que está morrendo, né? A própria palavra nos incentiva a não fazer isso. E quando a gente está jejuando, que seja só um compromisso nosso com o Senhor. E que ninguém precisa, como você está fraco, não, é porque eu estou jejuando. Não precisa, não tem necessidade disso. Sabe, é um compromisso seu com o Senhor. Que a sua mão direita não saiba o que a sua mão esquerda está fazendo. E que em todo tempo, nós não devemos nos vitimizar, nem nos diminuirmos, né? Nós vamos nos diminuir na presença do Senhor. Que nós sempre diminuamos para que Ele cresça. Mas em nossa trajetória, em nossa jornada, o que nós precisamos nos conscientizar é que somos capacitados, somos mais que vencedores, porque vivemos sob o favor dEle. Então, é Ele que nos capacita, é Ele que nos fortalece e é Ele que nos usa como instrumento para levar a clareza da sua palavra e assim ajudar mais e mais pessoas diariamente. Então, essas pequenas palavras aqui já trouxe uma dimensão enorme. Continuando aqui no versículo 14. Então, os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias,
quando o noivo lhe serão tirado? Virão dias, quando o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres se romperão, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Enquanto Jesus lhe dizia essas coisas, chegou um dos líderes da sinagoga, prostrou-se diante de Jesus e disse: A minha filha acaba de morrer. No entanto, vem e impõe a mão nela, e ela viverá. Então, Jesus levantou-se e foi com ele, bem como seus discípulos. Uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos chegou por trás dele e tocou a borda do seu manto, porque dizia a si mesma: se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Jesus voltou-se, a viu e disse: tenha coragem, filha, a sua fé curou você. Naquele momento, a mulher foi curada. E aqui eu interrompo mais uma vez, que transborda aqui. A palavra nos ensina que tudo é possível àquele que crê. A fé dessa mulher era tanta que ela não pensava nem em falar com Jesus, em tocar em Jesus. A fé dela era tão grande que ela dizia para ela mesma: se eu apenas tocar na roupa dele, na pontinha da roupa dele, eu serei curada. E a gente olha para a nossa atualidade hoje, o quão distante nós estamos da fé. A palavra durante todo o tempo nos ensina que a fé remove montanhas. E se a nossa fé for do tamanho de um grãozinho de mostarda, nós moveremos montanhas. Nós realizaremos grandes coisas, coisas até maiores do que Jesus fez na época em que esteve aqui na Terra. E a gente olha para a nossa humanidade hoje e a gente vê pessoas que não acreditam em si próprias. Como você vai acreditar em Deus se você não acredita em você mesmo? Como você vai acreditar em cura se você está sempre louvando a doença, louvando, lambendo a ferida, enaltecendo o negativo? Eu até fiz um vídeo tempos atrás com esse nome: não enalteça a negatividade, que fala exatamente disso. Se a gente tem noção e consciência que os milagres acontecem até hoje Jesus faz milagres, mas eles só acontecem para aqueles que crêem, para aqueles que estão ali diariamente buscando, se dedicando e acreditando, né? Porque a própria palavra diz que a fé são aquelas coisas que a gente não vê, os nossos olhos naturais não vê, mas a gente tem certeza de que existe. É o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, que a cada dia, dentro de nós tenhamos essa consciência de busca, isso mesmo, Rose. A cada santo dia, no início, às vezes, no início da caminhada, a gente não sabe o que é nada, a gente não conhece nada, mas a gente tem o desejo. E é isso que, uma vez ativado, nos faz buscarmos novos hábitos para a nossa vida, eliminarmos coisas que a gente sabe de imediato que não agrada ao coração do Pai. E eu quero deixar um pontinho aqui que eu vejo acontecer demais, e que se a gente não cuidar, a gente acaba pecando por não se atentar a isso. É aos olhos a tentação de julgar o próximo. Gente, eu sei que é difícil, as coisas acontecem aí. Eu estava lendo hoje também no livro de Provérbios, que fala até sobre o ímpio, né? Sobre os governantes, que quando o governante ele é ímpio, as pessoas se escondem, né?
E olhando o que está acontecendo hoje, a gente tem que de fato se abastecer na fé em Deus. A gente tem que acreditar que só o Senhor transforma tudo que a gente está vendo hoje de negativo. Eu estou com o coração sensível hoje porque eu ontem me permiti me abastecer de notícias que às vezes eu dou uma afastada porque é muita negatividade. E a frequência das notícias, elas acabam... a gente acaba se contaminando. E foi o que aconteceu ontem. Eu li lá na plataforma vizinha, lá no Twitter, que tá liberado o aborto para crianças. Gente, criança com até 7 meses. Isso é assassinato, gente. Estão assassinando inocentes, estão protegendo negativos. Então, de fato, tá tudo à mostra. O interesse deles de acabar com a sociedade, acabar com a fé, acabar com família, acabar com os valores, acabar com tudo aquilo de bom que a gente sempre acreditou e que a gente busca acreditar diariamente. Ou seja, falando em termos de Brasil, estão acabando com a esperança, estão acabando com tudo de positivo que a gente deseja e sempre desejou e sempre vai desejar. Porque eles têm o desejo de acabar com a bondade, com a imagem de Cristo, mas não vão. A própria palavra nos diz que isso é em vão. E mesmo acreditando no Senhor, mesmo tendo certeza de que tudo isso é necessário, que a volta de Jesus está próxima e que logo, logo, logo tudo isso vai acabar. É impossível não sentir, como ser humano. É impossível não se sensibilizar com o que vem acontecendo. É liberação de produtos tóxicos, produtos que matam, produtos que tornam pessoas dependentes daquilo, produtos que formam pessoas de má índole, porque uma vez o organismo consumido por essa toxina que vicia, pessoas roubam, pessoas matam, pessoas fazem coisas que não foram feitas para fazer porque estão sob o efeito de drogas lícitas. Então vem agora liberar o uso disso, sabe? É tipo assim, tem um maligno no poder, tem um maligno dando veneno para as pessoas se matarem. E por elas estarem cegas, por elas estarem desconectadas da realidade, desconectadas do Senhor, elas estão se perdendo mais ainda. Porque uma coisa é você ser cego e outra coisa é você se entregar à negatividade, é você fazer uso de uma coisa que você sabe que está te matando. Então, de ontem para hoje foi difícil dormir. Quando lembro, me emociono, porque não tem como ser humano, a gente ser insensível a certas notícias, mas a fé em Deus é o que nos move, é o que nos direciona e é o que nos faz acreditar que tudo isso vai passar. E muito em breve, eu creio com toda a força da minha alma que logo, logo isso vai passar. A Rose está falando aqui. Essa parte é muito difícil, lutar com essa negatividade sem deixar de falar algo ruim com relação a eles. A liberação da maconha até 40 gramas. Meu amor, você sabe o que isso faz? Essas 40 gramas faz no corpo de uma pessoa? Falei muita besteira, minha amiga. Olha, é assim, a boca transborda do que o coração tá cheio. Às vezes as besteiras que você falou eram besteiras que a sua amiga precisava ouvir. Eu não sei, eu não conheço a sua amiga, né? Eu não sei sobre o que aconteceu aí, mas você é uma pessoa boa, pelo que eu te conheço, pelo pouco que a gente já conversou, eu vejo que você tem uma índole correta, né? E eu tenho certeza que se você falou muita besteira, de repente ela merecia escutar. Porque o Senhor, Ele nos usa de diversas formas. Há dias atrás eu comentei aqui que eu estava em uma reunião e falando sobre relacionamentos, falei sobre o meu. E depois eu me liguei que pessoas que estavam comigo não estavam num bom momento de seus relacionamentos. E aquilo me tocou. Mas eu lembrei que eu sou um instrumento do Senhor. Então, a primeira coisa que eu peço a Ele quando eu acordo é que seja feita a vontade dEle na minha vida. Que tudo que eu venha a dizer, falar e ensinar seja pela ordem dEle, pelo favor dEle, não
Patrícia falando. Então, se você sente que falou demais, sim, ore por ela. Eu sempre falo aqui, Rose, você sabe, nós não temos o poder de abrir a mente da pessoa e colocar clareza lá. Nós não temos esse poder. O que nós podemos fazer é conversar, aconselhar. Vocês são amigas, então vocês têm intimidade, né? Para você falar esse monte que você considerou besteira. Às vezes, eu acredito que não tenha sido. Mas, enfim, se você se sentiu que cedeu e se você está vendo que ela não tem clareza, ore por ela. Interceda por ela. Eu sei que é complicado, ainda mais olhando para a sociedade de hoje, sabe? É muito difícil nós, como despertos, assistirmos pessoas se matando. Eu vi um vídeo também ontem de crianças de 13, 14 anos. Já ouviu falar sobre corretivo? Aquele líquido branco que usamos para apagar escrita errada de caneta? Eles passam aquilo no papel, deixam secar, que aquilo é tipo, quando seca fica tipo um pozinho, né? Você desmancha. E fazendo como se estivesse usando como cocaína. Ou seja, aquele produto com certeza é tóxico. Estão se envenenando, às vezes pode não fazer o mal que a cocaína faz, mas é uma substância que o corpo não precisa. Porque se o corpo precisasse, era alimento. Mas isso já é o que? Um incentivo para os adolescentes já despertar o desejo de se sujarem. Que a palavra é bem essa. Num outro vídeo eu vi uma mãe adolescente, uma mãe jovem, com seus 17, 18 anos, dando um cigarro de maconha que ela chamava de beck por uma criança que não tinha nem 4 anos. Ou seja, quanto mais distante de Deus ficamos, mais próximo do inimigo estamos, mais próximos e à mercê dele, né? É isso. Jesus é misericordioso, é nisso que eu acredito e é nisso que eu oro diariamente, é isso que eu peço a Ele, que nos permita, como instrumentos do corpo dele, como membros do corpo de Cristo, nos capacite a levarmos clareza da forma que a gente entende, como eu sempre prego aqui, né, que sejamos luz da terra, luz e sal na terra, como a palavra dele nos diz para ser, e que onde quer que a gente vá, a gente tenha o discernimento e a clareza de falar de forma que o outro escute. Porque nós entendemos de uma forma, porque a gente está aqui se abastecendo diariamente, mas o próximo não, sabe? Então, eu peço ao Senhor que Ele sempre nos capacite a saber como falar com cada pessoa, porque cada pessoa tem uma mentalidade, tem uma visão, tem um bloqueio, tem uma trava. Então, que a gente consiga acessar de forma correta cada coração, de forma que eles nos entendam. Porque, gente, a palavra diz que o verdadeiro sábio, ele não precisa sofrer para aprender. Ele precisa ter olhos que os permitam enxergar a verdade, e com a verdade eles peguem aquela verdade para si e também se transformem. Porque Jesus disse aqui nesse capítulo, que eu ainda nem terminei, eu vou concluir, mas quando queima a gente tem que falar, que ele não veio para os justos, ele veio para os doentes, para os cegos, para os pecadores. E tem muita gente aí que precisa acordar. Então, além do nosso trabalho de oração, de jejum, de busca incessante pelo conhecimento e a clareza da palavra, nós temos que ser instrumentos. E temos que pedir ao Senhor para nos capacitarmos a encontrarmos e a nos comunicarmos com essas pessoas que precisam de forma clara e correta, da forma que eles entendam. Porque ninguém aprende igual, ninguém tem a mesma jornada, né? Cada coraçãozinho tem seu modo de entender e Papai do Céu tem um propósito diferente para cada um de nós. Então eu peço muito discernimento, que nós de fato sabemos como chegar, como falar, como abrir os olhos do próximo. Eu acho que é fundamental isso. A hora já está avançando e eu ainda nem terminei. Paramos no versículo 22.
onde a gente falava da fé daquela mulher que por 12 anos sofreu de hemorragia. Né? Nós somos mulheres, a gente fica incomodada com alguns dias por mês que a gente sofre isso. Você imagina você sangrar por 12 anos? E isso me toca muito. O tamanho dessa fé. Ela não queria nem falar com Jesus, ela não queria nem que Jesus olhasse para ela. Mas no íntimo dela a fé era tanta que ela disse: se eu apenas tocar no pedacinho da roupa de Jesus, eu serei curada. E assim foi, porque Jesus sentiu que ao tocar, ser tocado na borda da manta dele, o poder fluiu dele, ele sentiu e disse a ela naquele momento: mulher, a sua fé te curou. Isso me faz, sabe, pedir: Senhor, eu quero essa fé, eu acesso essa fé. É essa fé que me move, independente do que aconteça, que tá pegando fogo, o inferno abriu as portas, eu não tô nem aí, o meu caminho é teu, o meu espírito é teu, é em ti que eu confio e, sabe, é pra frente e pro alto. É nisso que eu acredito. Hoje eu tô meio emotiva, né? Versículo 23. Quando ele chegou à casa do líder da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. A notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Ou seja, a gente até pensa assim, né? Vamos imaginar no dia de hoje Jesus falando que a menina não estava morta, que ela apenas dormia. Para os de pouca fé, né? Acontece o que aconteceu aqui na leitura. Eles começaram a rir. Esse homem é doido, né? A menina de fato está morta. Mas eles estavam enxergando com os olhos humanos, com os olhos da carne. E a nossa carne, ela é limitada. Ela só enxerga o que está diante mesmo dos nossos olhos. Mas aqueles que enxergam pelos olhos da fé, aqueles que estão sempre, sabe, tem rota, tem destino certo, já começa a ficar em espírito de oração, como aconteceu com aquela senhora. Não sei se vocês viram, acho que eu comentei aqui ontem, que ela foi levada praticamente morta ao templo, lá onde eles se reúnem, e todos começaram a orar e todos estenderam as suas mãos e ela acordou e ela sorriu e ela saiu como se nada tivesse acontecido. Então foi mais ou menos o que aconteceu aqui para aqueles que acreditam. Os milagres acontecem até nos dias de hoje. Nós só precisamos acreditar. 27. Quando Jesus saiu dali, 2 cegos o seguiram clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então tocou nos olhos dele e disse: que seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Jesus, porém, advertiu severamente: ninguém deve saber disso. Eu interrompo mais uma vez para enaltecer que tudo que nós desejamos de coração e verdade, pela nossa fé, assim nos será atendido. E Jesus ainda perguntou: vocês acreditam que eu seja capaz de curar vocês? Quem hoje acredita que de fato Jesus salva, perdoa, livra do mal? É isso, gente, sabe? Às vezes, hoje, eu não sei o que vai acontecer hoje, né? Porque tudo tá na mão do Senhor e a gente é só instrumento dele, mas eu tô com uma energia diferente hoje, eu tô sensibilizada desde ontem. A gente fica procurando entender, né, pelo nosso cérebro racional, mas as coisas de Deus só Ele entende. E eu sempre me coloco à disposição, independente do que está acontecendo, independente do que venha a acontecer. Ele é a minha rocha, Ele é meu direcionamento e
e eu pertenço a Ele. Então hoje provavelmente vai ser um dia em que eu vou passar em espírito de oração, clamando e agradecendo desde já pelo dia, pelo que há de vir, enfim. Versículo 31. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. No entanto, em que saíam, levaram a Jesus um homem mudo, possesso por um demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo falou. A multidão ficou admirada e disse: Nunca se viu nada parecido em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Como é que pode, né? O povo invejoso, negativo, meu Deus. Jesus, tudo que fazia de bom, os fariseus estavam lá para dizer algo negativo, para dizer que não era verdade, para dizer que Jesus estava enganando o próximo. Meu Deus. Jesus percorreu todas as cidades e todos os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a colheita. Olha isso. Os últimos versículos desse capítulo rico e maravilhoso. Jesus diz que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ou seja, tem muita gente que precisa acordar, mas tem poucas pessoas para levar a verdade do Evangelho. E embaixo ele diz: peçam, portanto, ao Senhor da colheita, para a gente pedir a Deus que envie trabalhadores para a sua colheita. Ou seja, que a gente peça a Deus para que a cada dia homens e mulheres se levantem, homens e mulheres se devolvam para Deus e que se tornem membros do corpo de Cristo para levar o Evangelho a esse povo que precisa de salvação. Precisa abrir seus olhos e descobrir que só Jesus é verdade que liberta, enquanto há tempo. Porque depois que Jesus voltar, todos nós seremos julgados e aí não tem mais para onde correr, não tem desculpa. Ai, eu não sabia, ai, ninguém me falou. Não tem como. Então, nosso clamor, não só hoje, mas em todos os dias da nossa vida, nas nossas orações, deve ser para que nós continuemos firmes na nossa rocha e que Deus levante mais e mais pessoas, que mais e mais pessoas despertem e elimine da sua vida a toda negatividade, tudo que não pertence a Deus e se transforme em novas criaturas que irão, né? Aqueles que se dedicam de coração à verdade automaticamente já se tornam novas criaturas, porque o Espírito de Deus faz a obra, faz o milagre, faz a transformação. Nós só precisamos nos entregar, nos dedicar. E isso a gente consegue nos devolvendo para aquele que nos criou, que nos amou e que nos ama até hoje. Vamos tirar as lições e os princípios para gravarmos no nosso coração. Hoje foi surreal. Todos os dias são maravilhosos, mas tem uns que queimam mais que os outros, né? E hoje é um deles. Lições e princípios de Mateus capítulo 9. Eu até aconselho que depois, durante o decorrer do dia, peguem suas Bíblias e leiam novamente, porque às vezes o que passou batido aqui pela minha emoção ou por algum raciocínio que a gente fez fora da palavra pode ter passado despercebido. Então eu aconselho que peguem suas Bíblias e leiam novamente o capítulo 9 de Mateus, porque só fortifica, só fortalece. Jesus perdoa e cura. Nesse capítulo, Jesus demonstra o seu poder de perdoar pecados e de curar doenças.
Ele perdoou os pecados de um paralítico e o cura fisicamente também. Isso mostra a compaixão e o poder de Jesus em trazer restauração e cura para a vida das pessoas. Jesus convida Mateus, um cobrador de impostos, para segui-lo. Isso nos ensina que Jesus chama pessoas de diferentes origens e profissões para serem seus discípulos. Ele nos mostra que todos são dignos de serem chamados e usados por Ele. A gente sabe, né, que Deus não faz acepção de pessoas. Ele quer o nosso coração, Ele não quer a nossa profissão, Ele não quer a nossa especialidade, ou seja, Ele nos capacita a sermos o que Ele quer que nós sejamos. Então não tem, eu sou merecedor ou eu não sou merecedor. Todos nós que nos entregamos a Ele, que nos dedicamos a Ele, seremos usados de alguma forma ao desejo dEle. Ele coloca esse propósito no nosso coração. Ele nos desperta para a nossa jornada. Jesus é questionado pelos fariseus sobre o motivo de comer com pecadores e cobradores de impostos. Ele responde que veio para chamar os pecadores ao arrependimento. Isso nos ensina que Jesus veio para os perdidos e para aqueles que reconhecem a sua necessidade de salvação. Jesus diz que não são os sãos que precisam de um médico, mas sim os doentes. Ele se apresenta como o médico das almas, aquele que veio para trazer cura espiritual e restauração. Isso nos lembra da nossa necessidade de reconhecermos nossa condição de pecadores e buscarmos a cura em Jesus. Nesse capítulo, Jesus elogia a fé de uma mulher que acreditava que seria curada apenas ao tocar suas vestes. Ele também ressuscita a filha de um líder religioso, mostrando o poder da fé em acreditar na capacidade de Jesus de realizar milagres. Isso nos ensina sobre a importância da fé em nossa jornada espiritual. Resumindo, em Mateus 9, aprendemos que Jesus tem o poder de perdoar pecados e curar doenças. Ele chama pessoas de diferentes origens para serem seus discípulos e mostra compaixão pelos pecadores. Jesus é o médico das almas, trazendo cura espiritual e ensinando sobre a importância da fé. Amém, Pai. E essa é a reflexão que vai queimar nossos coraçãozinhos durante todo esse magnífico dia na presença dele. Fé. E o clamor por discernimento para que nós, a quem nos encontrarmos, a quem nos conectarmos pela permissão dele, que nós saibamos falar da forma que o outro precisa ouvir, que o outro vai compreender. Tem uma passagem no livro de Provérbios que diz que a gente não deve responder ao insensato com a mesma insensatez, e sim nós analisarmos para respondermos ao insensato da forma que ele merece ouvir, ou seja, falar da forma que ele compreenda a mensagem que a gente está querendo passar. E muitas vezes eu tiro por mim, muitas vezes eu peco nisso, até hoje, porque a gente esquece que o próximo não tem a nossa visão, não caminhou, né, ou seja, na palavra ou na própria vida, não tem a mesma, nós não estamos no mesmo nível de aprendizado, né? Eu vivo num momento, o meu próximo vive em outro momento, mas às vezes no calor, na euforia de você querer ajudar, você acaba, igual a Rose falou aqui mais cedo, acaba falando besteira. Eu não falo que foi besteira, mas eu digo que as frequências ali não se encontraram, porque a da amiga dela estava aqui e a frequência dela estava aqui. Só precisa de um ajuste, porque vocês são amigas, vocês se amam, né? Então é questão de alinhar comunicação. E é isso que eu peço a Deus, não só hoje, mas que na nossa jornada nós tenhamos o discernimento de ouvir e saber responder da forma que o outro precisa entender. Porque assim, o ensino, a palavra entra agradável ao coração.
né? E o Espírito Santo age, abre os olhos, tira as travas e desperta nessa pessoa, nesse próximo, a vontade de se livrar de tudo que não faz bem para ele, falando agora especificamente a respeito das drogas. Eu fui fumante de cigarro por 30 anos, então eu sei um pouquinho sobre o que é dependência daquilo, embora Deus tenha me fortalecido a ponto de eu não sentir nada ao decidir largar aquilo. Às vezes eu fico me autoanalisando e falo, com certeza não foi eu, com certeza isso foi obra de Deus. Porque aos olhos humanos é praticamente impossível você fumar por 30 anos e de um dia para o outro, num belo dia, olhar para o vício do cigarro e falar, epa, a partir de hoje você não vai mais. Então, é Deus. Eu nunca tinha pedido para parar, mas a partir do momento que você se entrega de verdade, as coisas vão acontecendo. Depressão, a mesma coisa. Começou lá atrás, há 20 anos, 21 anos, quando Deus chamou meu pai. E meu pai era aqui na terra tudo que eu tinha. Eu tenho minha mãezinha, eu amo minha mãe. E Papai do Céu abençoe e proteja lá, que ela está cuidando da minha avó. Mas eu tinha um xodó, um respeito, um carinho. Olha, era Deus no céu e meu pai na terra. Então, quando Deus chamou meu pai, eu perdi o chão. Minha vida tinha acabado, literalmente. Eu não sabia como seria as horas seguintes. Não era nem o dia seguinte, eram as horas seguintes. Então, para mim, foi um baque muito, 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 muito grande. E ali, eu acredito que tenha sido a partir dali que o meu mundo espiritual foi começando a se adaptar ao meu mundo real. Sofri o luto, fiquei 2 anos sem falar, engordei quase 30 quilos, me dediquei a me entregar à bebida alcoólica, enfim, eu vivi vários momentos que se pudesse voltar atrás não faria, mas eu compreendo também que tudo que eu vivi serviu para formar a pessoa que eu sou hoje, e eu sou grata a Deus até pelas lágrimas choradas, porque eu não entendi, a gente não entende quando a gente sofre, quando a gente cai, quando a gente se machuca, a gente não entende o propósito daquilo, mas eu não tinha aquela sabedoria de entender que um dia tudo faria sentido. E que todas as coisas aqui cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, o meu propósito sempre esteve escrito desde a minha concepção, mas é necessário uma jornada para que você cresça, amadureça, evolua e de fato entenda qual é a tua função aqui na Terra, qual é o teu propósito, quem é você na fila do pão, como eu brinquei com meu esposo outro dia. Enfim, é necessário. Então são as cicatrizes, são os momentos de choro, são os momentos de desespero que Deus te mostra. Tem um louvor que fala, né? Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu. Enfim, é isso. Quando você acorda, quando você desperta, você compreende que mesmo quando você estava lá no fundo do poço, que você olhava e não via nada, só escuridão, a mãozinha dele sempre esteve sobre nós. E quando a gente não via 2 passos na areia, é porque ele estava carregando a gente no colo. Então, Deus é tremendo. Vamos orar, vamos agradecer, vamos nos preparar e iniciarmos aqui fora um magnífico dia na presença dele. Gente, hoje tá ótimo. Vamos lá. Pai amado, a ti rendemos graça, porque tu és bom e sempre nos ouve. Gratidão, Paizinho. Gratidão pela tua presença, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu perdão e pela tua infinita misericórdia. Obrigada, Senhor, pela tua palavra queimar tanto. Queimou tanto, está queimando tanto, que está vazando pelos olhos. E eu te agradeço por isso, porque a tua graça me basta, Pai. Te agradeço pela minha vida, a vida da minha família e a vida de todos aqueles que te temem e que te amam. Que a cada dia, Pai,
a clareza da sua palavra nos invada, que nós transbordemos do teu amor, da tua obra, Pai, no coração daqueles que precisam te ouvir, daqueles que o Senhor nos direciona, que nós tenhamos o teu discernimento, Pai, de saber falar ao coração daquele que nos ouve, que nós sejamos de fato luz, que quem nos ouça, quem nos veja, sinta, Senhor, a sua presença em nós. Sinta que nós não estamos falando para o mal e sim para o bem. Sinta que o Senhor está em nós, de certa forma levando a palavra, levando a cura para aquele momento difícil que a pessoa está passando, e que as traves dos olhos sejam tiradas para que eles enxerguem de fato, Pai, que são amados, que tem um Pai que está ali para cuidar deles e para lhes dar o melhor dessa terra. Paizinho, te entrego todos os hospitalizados, seja por doenças do corpo, doenças da mente, doenças do espírito. Que o seu Espírito Santo Consolador esteja sobre todos nós, todo o nosso país, norte, sul, centro, sudeste, enfim, Pai. Que os seus anjos estejam acampados ao lado de todos aqueles que precisam do Senhor. Livra-nos, Senhor, dá-nos sabedoria, discernimento e prudência, para estarmos sempre nos afastando de tudo que não agrada seu coração, tudo que não te pertence, seja eliminado da nossa mente, da nossa alma, Senhor, da nossa convivência. Afasta de nós, Pai, tudo que não te pertence. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Veio na mente aqui, acho que está no livro de João. João fala que a nossa luta não é contra pessoas, né? Não é contra o próximo. A nossa luta é contra o espírito maligno, é contra a potestade que se levanta, ou seja, o próprio inimigo que está sempre ao nosso redor, como um leão, esperando uma oportunidade de nos atacar, de nos ferir, de nos afastarmos do amor do Senhor. Então, que essa consciência seja ativada em cada um de nós. E que, independente do que aconteça no nosso dia, na nossa vida, na nossa família, enfim, independente do que aconteça ao nosso redor, a nossa fé esteja naquele que nos chamou, naquele que nos amou e nos ama, naquele que nos levanta, naquele que nos sustenta em todos os momentos do nosso dia. Rose, beijo no teu coração. Deixa eu dar um recadinho rapidinho. Eu estava fazendo aqui, ao final do nosso estudo bíblico, do nosso devocional, eu estava trazendo a clareza, né, de coisas que vocês estavam me perguntando a respeito à luz da Bíblia. Acho que vai até virar esse nomezinho, a luz da Bíblia. Eu fiz ontem, daqui a pouco eu vou, até o final do dia eu vou soltar, lá no YouTube. Eu fiz um vídeo com o tempo, né, falando sobre os assuntos que vocês querem mais detalhes e a visão da palavra sobre isso. Então o vídeo ficou com 18, 15 minutos, pra gente não se estender e acabar se atrasando para os nossos compromissos aqui fora. Então, sempre que chegarem, sempre que vocês quiserem, eu quero saber mais sobre isso. Paty, o que a Bíblia fala sobre determinado assunto? Deixa aqui em box, que aí eu vou fazer o estudo bonitinho e trago para vocês o que vocês querem saber à luz da Bíblia, à luz da palavra, tá bom? Beijo no coração de todos, sejamos todos luz e sal da terra e vamos fazer um magnífico dia em nome de Jesus. Beijo, hoje é sexta-feira, então amanhã não temos estudo, domingo também não. Aproveitem o final de semana, chame Jesus para o que vocês estiverem fazendo. Aproveitem suas famílias, valorizem os momentos, criem memórias fantásticas na mente dos seus filhos, estejam presentes de verdade. Esqueçam um pouco o celular, internet, essa vida caótica e louca e se apeguem na família, no momento, e convide Deus e o Espírito Santo para estarem com vocês. Beijo, até segunda-feira.